Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de ministrações na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 2. O tema desta manhã é sobre a impenitência dos judeus, né? Impenitência é ausência de arrependimento. Então, os judeus que não se arrependeram. Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Meus irmãos, nós temos aprendido nessa carta do apóstolo Paulo que ele apresentou à igreja de Roma o evangelho que ele prega. Ele escreveu essa carta a Roma com o intuito de que eles dessem recursos para Paulo para que na sua viagem missionária ele pregasse na Espanha. O desejo de Paulo era pregar o evangelho aos povos não alcançados. Esse é o cerne da mensagem que ele traz na sua carta aos Romanos. Ela, embora fale de muitas doutrinas, como a justificação, que é muito mencionada na carta do apóstolo Paulo, e como eu disse na primeira pregação, a justificação foi um tema importante e relevante na história da Reforma Protestante, na história da igreja, porque impactou homens que foram os pilares da Reforma Protestante. Mas o foco do apóstolo Paulo nessa carta é falar não sobre uma mensagem em si, mas sobre uma pessoa. Portanto, o evangelho, muito mais do que boas novas, muito mais do que uma mensagem, o evangelho é uma pessoa. Então, Paulo apresenta Jesus Cristo, nosso Salvador. E como é que Paulo fez isso? Vejam, meus irmãos, que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo falou sobre a perdição de toda a raça humana. Paulo vai apresentar a sua defesa dizendo assim, olha, todos os homens pecaram, todos os homens estão debaixo de condenação, até metade do capítulo 3. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo vai dizer aos irmãos como é então que Deus providenciou a salvação. Se todos os homens estão debaixo de juízo, estão condenados, então como é que nós alcançamos a salvação? Do capítulo 6 ao versículo 8, ele fala de como judeus e gentios, agora salvos pela graça de Deus, devem conviver juntos, devem compartilhar a fé, devem se entender. Do capítulo 9 ao capítulo 11,
Paulo responde perguntas a respeito da lei de Moisés, porque os judeus vão questionar Paulo se a salvação não é pelas obras, não é pela observância da lei, mas pela graça. Então, qual a importância da lei? Qual o papel da lei na história da salvação? Do capítulo 12 ao 5, Paulo vai falar sobre questões práticas da igreja, sobre como que a igreja deve conviver e se relacionar. E no capítulo 16 ele vai terminar dando algumas recomendações. Portanto, nessa manhã nós vamos iniciar o capítulo 2. E do verso 1 ao verso 16, há 2 pontos importantes que eu quero frisar aqui. O primeiro ponto é a denúncia de Paulo sobre o moralismo de algumas pessoas da igreja. Vejam que do versículo 1 ao versículo 4, Paulo vai usar a mesma técnica que ele usou no início da sua carta. A gente chama isso de diatribe. Paulo, ele vai criar um debate imaginário. Então, Paulo cria um personagem com quem ele vai debater. Vejam que no capítulo 1 ele fala sobre como Deus se revelou e que os homens veem essa manifestação de Deus e que por causa dessa manifestação de Deus na sua criação, o homem é indesculpável diante de Deus, ou seja, naquele dia, o dia do juízo, ninguém vai poder dizer assim, Senhor, eu não imaginava que o Senhor existisse, portanto eu não posso merecer a condenação. Paulo diz que a revelação de Deus, a revelação na criação, a revelação geral de Deus, coloca todos os homens debaixo de condenação. E aí Paulo vai dizer que há uma revelação especial de Deus que é contida no Evangelho. E essa revelação Paulo chama de a justiça de Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a salvação só pode ser possível através do conhecimento do Evangelho. E Paulo faz tudo isso imaginando um debate. E aqui agora Paulo vai tratar o problema do moralismo na igreja. Imaginem a seguinte cena, Paulo pregando, Paulo falando, denunciando o pecado das pessoas, dizendo, olha, vocês são pecadores, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. E no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo a Paulo, alguns diziam assim, está aí que eu concordo com Paulo. Eu acho que Paulo está certo no que Paulo está falando. Você sabe que esse homem tem razão no que ele está dizendo? E aí Paulo continua pregando, dizendo assim, olha, o coração do homem tem muitos males. E aí ele fala da prostituição, do homossexualismo, da idolatria, de tornar a glória de Deus incorruptível, em imagem e semelhança de homem corruptível. E dentre aquelas pessoas, algumas diziam assim, o que esse homem está falando é verdade. Realmente é errado o que essas pessoas estão fazendo. Então, Paulo está pregando e algumas pessoas estão agindo como moralistas, apontando entre aqueles que com eles convivem, os que praticam tais coisas, os pagãos. E existiam muitos moralistas na época. Existiam não só os judeus, que eram talvez os principais moralistas, porque eram guardadores da lei de Deus, mas existiam os cristãos não praticantes, existiam os políticos, ideólogos da época que defendiam um sistema de vida, os filósofos da época que eram moralistas, muitas pessoas que aqui começam, na mente de Paulo, ao ouvir o seu discurso, estão corroborando, estão confirmando com Paulo, dizendo assim, esse homem tem razão. Realmente, as pessoas cometem um grande erro quando vivem dessa forma. Eu concordo com a pregação desse homem. E sem esperar, Paulo vira-se para esse moralista, e agora Paulo dá de dedo nesse moralista e diz assim, e você também. Porque você condena as pessoas nas coisas que elas fazem, então você sabe que você também comete tais coisas. E porque você julga aqueles que cometem tais coisas, você também está debaixo de condenação. E é aqui que Paulo vai falar então sobre a postura dos moralistas. E Paulo vai fazer isso, irmãos, com algumas denúncias. Vejam no verso 1. A primeira denúncia de Paulo é a seguinte, portanto, és inexcusável, ou seja, você é indesculpável. Quando? Quando você julga. Porque o que Paulo está fazendo aqui? A palavra portanto está ligando ao assunto do capítulo anterior. E qual é o capítulo anterior? Capítulo 1, versículo 32. Paulo disse o seguinte,
depois de dar aquela lista de gente que pratica vários pecados, pelo menos 21 deles Paulo citou numa espiral. Agora Paulo, no versículo 32 do capítulo 1, ele diz assim: os quais, ou seja, essas pessoas que praticam essas coisas, conhecendo a justiça de Deus, ou seja, não são ignorantes. O homem sabe que Deus existe, que Deus vai levá-los a juízo. Então, os quais, conhecendo a justiça de Deus e que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Então, Paulo está ligando aqui o verso 1, pois tu que julgas e fazes o mesmo. Então, esses moralistas que estavam convivendo com os irmãos, dizendo assim: olha, vocês fazem o que esse homem está pregando. Vocês vivem do jeito que esse homem está pregando. Paulo diz assim: você que está julgando o outro, você também está debaixo de condenação. E aqui, meus irmãos, há uma verdade prática para todos nós. Porque uma coisa é nós conhecermos a doutrina e nós confessarmos a doutrina. Outra coisa é nós praticarmos a doutrina. Uma coisa é nós conhecermos a palavra de Deus e nós pronunciarmos a palavra de Deus. E esse pronunciamento pode vir até em forma de julgamento. Mas o que é totalmente diferente de nós vivermos e praticarmos a palavra de Deus. Esses moralistas incorriam no erro de achar que porque conheciam a lei, porque conheciam os preceitos, eles podiam então condenar os que não praticavam. E Paulo está dizendo: se vocês percebem isso, é porque vocês também conhecem a lei de Deus e vocês também não praticam a lei de Deus. Portanto, vocês que julgam fazem o mesmo. Vocês vivem da mesma maneira. Vocês estão sendo semelhantes a estes. E aí, ainda no verso 1, a segunda denúncia de Paulo: pois tu que julgas, fazes a mesma coisa. Não só julgam, mas vocês fazem. Vocês estão vestidos de uma aparente religiosidade, vocês pronunciam uma acusação de condenação, quando na verdade, embora vocês não deixem transparecer, vocês são tão pecadores e tão impenitentes, vocês são tão sem arrependimento quanto esses. Vocês acham que só os pagãos é que estão debaixo de condenação porque vocês conhecem a lei de Deus? Paulo está dizendo aos judeus. Portanto, eu digo a vocês que se vocês conhecem e vocês não vivem, vocês também estão debaixo de condenação, porque vocês julgam aqueles que não fazem o que vocês sabem que devem fazer, mas que vocês também não fazem. E aqui eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento, 2 Samuel capítulo 12, aquela passagem do rei Davi, quando ele recebe o profeta Natã. Aquilo ali é um reflexo da condição natural do coração do homem. Vejam que o profeta Natã chega ao rei Davi e conta a ele uma parábola, e diz assim: rei, tinha um homem que tinha uma ovelhinha, só uma, e ele cuidava daquela ovelhinha como membro da família, alimentava, a ovelhinha estava sob os cuidados da família, era um homem pobre, e ele tinha todo o zelo com aquela ovelhinha. Mas naquela mesma cidade havia um homem rico, que tinha muitas vacas e ovelhas, e vindo um estrangeiro, aquele homem rico decidiu então fazer um guisado, fazer um cozido para recepcionar, para fazer o papel de anfitrião daquele estrangeiro. E ao invés de matar uma das suas ovelhas, aquele homem rico então foi na casa do homem pobre, pegou a sua ovelhinha de estimação, que era tida como membro da família, que aquele pobre tanto amava, matou aquela ovelha. Antes dele terminar, Davi falou assim: tal homem deveria morrer pelo que fez. É digno de morte. Moralismo de Davi. Esse homem não merece perdão por ter feito uma coisa dessa. O profeta Natã se vira para o rei e diz assim: rei, tu és esse homem. Às vezes, porque nós conhecemos a palavra de Deus e assumimos uma postura inflexível, de julgamento, moralista, corremos o risco, por causa do nosso coração pecaminoso, ficarmos envaidecidos por causa do conhecimento e começarmos a julgar os outros sem se dar conta de que nós também estamos debaixo de condenação. Esses judeus aqui estavam concordando com Paulo,
dizendo, olha, o que esse homem está falando aí é verdade. Se vocês não obedecerem à lei de Deus, vocês vão para o inferno. E aí Paulo diz assim, vocês também estão debaixo de condenação. Por isso, meus irmãos, Paulo então faz a sua terceira denúncia, agora no versículo de número 3. Cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Talvez aqui na mente do moralista, ele pensasse o seguinte, bom, eu sou um judeu, sou descendente de Abraão, eu sou uma pessoa que tem linhagem, eu sou um religioso, eu pratico, afinco a minha religião. Não acho que Deus vá me condenar ao inferno. A tradição diz que os rabinos defendiam ferrenhamente que nenhum judeu circuncidado ia para o inferno. Talvez esse moralista aqui se pegasse essa ideia. E Paulo está debatendo com ele, está dizendo assim, como que você pensa que Deus vai abrir exceção? Como que você julga, como que você cuida, que fazendo essas coisas, as quais você condena, você vai escapar do juízo de Deus? De onde você tirou essa ideia? De que somente os pagãos, de que somente as nações pagãs é que serão julgadas, você também será julgado. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, não são as nossas palavras que nos denunciam, são as nossas ações. O cristianismo não é uma religião de palavra, mas de vida e prática. A nossa confissão de nada adianta se não for acompanhada de uma vida de devoção, de amor, de obediência à palavra de Deus. Se nós apenas falarmos da palavra e formos até firmes em nosso julgamento, nas nossas preleções, nas nossas inferências, na nossa pregação, no nosso discurso, na nossa oratória, mas se nós não vivermos em obediência à palavra de Deus, Paulo está dizendo assim, de onde você tirou essa ideia de que porque você conhece a lei, você vai escapar do juízo sem praticar? De onde você tirou isso? Você acha que Deus vai abrir uma exceção? O Deus que é justo. E às vezes o nosso coração prega essa peça em nós. Mesmo que a gente não fale. Mas lá no fundinho do nosso coração, às vezes a gente pensa assim, bom, eu sei que eu não sou um crente assim tão exemplar, mas eu acho que no dia lá Deus vai me dar uma mão. Eu acho que Deus vai levar em conta o tempo da igreja. Mas não é possível. Eu acho que Deus vai levar em conta as minhas contribuições financeiras, os meus dízimos. Acho que Deus vai levar em conta as vezes que eu fui tomar a ceia. Eu acho que Deus vai considerar o dia do meu batismo. Eu acho que Deus vai considerar quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu ajoelhei para orar. Eu acho que Deus vai relevar. Não é possível que Deus... É porque eu estou vivendo indiferente hoje, eu não sou tão assim, firme. Eu acho que, porque a gente tem essa falsa sensação com o nosso preceito de julgamento. Então a gente olha para as pessoas e a gente reavalia por mérito. Não é? A nossa sociedade é uma sociedade meritocrática. Nós crescemos numa ambiência de meritocracia. Nós crescemos com o nosso pai e nossa mãe dizendo assim, olha, come tudo, se você comer tudo, você vai engordar, você vai ficar bem, vai ficar saudável. Se você comer tudo, você vai ganhar uma sobremesa. Olha, estuda direitinho, se você passar na prova, se você for aprovado, passar de série, antigamente dizia assim, né? Passar de série, você vai ganhar um presente no final do ano. Se você for um bom menino, uma boa... Então a gente cresce com essa mentalidade de meritocracia. E a gente pensa que com Deus é a mesma coisa. Ó Deus, eu não tenho sido tão piedoso, eu não tenho orado, eu não tenho exercitado tanto as disciplinas espirituais, mas o Senhor há de considerar que eu já estou na igreja há tantos anos, eu me esforço para ir no domingo no culto, eu não sou como fulano, como ciclano, que não tem força de vontade, como Beltrano, a gente é moralista, a fulano não tem compromisso com a igreja,
Ou como o ciclano que vive caindo, vem, volta, reconcilia, daqui a pouco está longe da igreja de novo. Não tem exemplo de vida. Olha, fulano, nossa, se eu conversar com o vizinho de ciclano, é péssimo testemunho. Eu conheço o irmão na igreja há tantos anos, olha, fulano não muda. Paulo está dizendo assim, essa pessoa é moralista. Porque se ela consegue avaliar e julgar os outros e não vive, de onde é que essa pessoa tirou a ideia de que Deus vai abrir uma exceção? Paulo disse assim, como você pensa que escaparás ao juízo de Deus? E aí, Paulo vai fazer a quarta denúncia no versículo 4. E ele lembra de um acontecimento de Deus no seu relacionamento com o povo durante a peregrinação no deserto. Paulo diz assim, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. Ou vocês não lembram de quando Deus, quando conduziu o povo no deserto, Deus foi paciente, Deus foi benigno e Deus foi longânimo. A longanimidade de Deus talvez tenha sido um dos atributos de Deus mais mal interpretados por nós. Porque longanimidade nunca significou ausência de julgamento ou indiferença ao pecado. Deus não é indiferente ao que é errado. Deus é santo, justo e bom. Longanimidade significa que Deus está retendo sua ira, é um longo ânimo. Você já passou por isso? Quando você diz assim, olha, eu estou me segurando para não explodir. Fulano está me provocando. Está mexendo comigo, está me ofendendo, está falando da minha índole, está tocando em mim, está mexendo com a minha imagem. Olha, eu estou a ponto de explodir, de ter ira e fazer o meu julgamento e condenar fulano. Essa retenção da ira. Deus está irado por causa do pecado, é o que ele disse no capítulo 1. Deus está irado porque os homens olham para a criação, veem sua divindade, seu eterno poder são revelados. Só que eles tomam essa revelação e sufocam, disse Paulo. E aí Deus está olhando e está irado, só que ele é longânimo, ele está segurando. É como que alguém que está enchendo a sua medida de tolerância, está subindo. E aí Paulo fala sobre essa longanimidade de Deus demonstrada ao longo da história do povo. Ele está dizendo para o judeu, vocês não lembram? Vocês desprezam as riquezas da benignidade de Deus? Como e quando Deus manifestou isso? Ora, Deus levantou juízes para julgar o povo quando o povo se afastou e se apegou à idolatria. Deus levantava profetas para advertir o povo de Deus, para ir lá na frente dos reis, como Isaías, para dizer assim, olha rei, você está errado. O povo está se afastando da verdade por causa da sua postura. Como Elias, que denunciou Acabe. Deus levantou vários profetas. Deus havia levantado os patriarcas para ser a representação da voz de Deus, da aliança de Deus com o povo, para que o povo lembrasse que Deus havia feito uma aliança e que ele estava preservando os remanescentes. Deus havia levantado Moisés como líder. Isso era a benignidade de Deus. O judeu deveria repensar isso. Ora, nós éramos escravos. Deus foi ao nosso encontro e peregrinou no deserto. E agora Paulo está dizendo assim, Deus mandou o seu próprio filho. Isso é a benignidade de Deus. Jesus foi enviado e os moralistas não entendiam isso. Rejeitar o evangelho é rejeitar o próprio Deus, é o que está dizendo Paulo. Se você ler João capítulo 8, você vai ver o diálogo de Jesus com os moralistas, os fariseus. Jesus está falando que ele é o cumprimento da palavra de Deus, que ele é a verdade de Deus. Ele faz um contraponto com a mentira de Satanás lá no Éden, quando ele diz assim, olha para Adão, olha, na verdade, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão como Deus.
Ali era uma mentira. Satanás é mentiroso desde o princípio, disse João. Ele disse que Caim matou o seu irmão porque o seu coração era mau. Seu coração era maligno, mentiroso. Quando Deus foi a Caim e disse assim, olha, o sangue do teu irmão clama da terra. Cadê o teu irmão? Ele disse assim, eu lacei do meu irmão. Sou eu guardador do meu irmão. Mentiroso. Então essa é a condição de um coração pecador, caído. E no capítulo 8 de João, Jesus termina toda a história dizendo que o diabo é o pai da mentira, dizendo que todo aquele que pratica mentira e que acredita nas palavras do diabo são filhos do diabo, mas aqueles que acreditam em Jesus são filhos de Deus. E no versículo 32 ele diz assim, conhecereis a verdade. Ele, no capítulo 14, verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Os moralistas ficam doidos com aquilo. Ele diz assim, quê? Conhecer a verdade para ser liberto? Mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Eles encheram o peito para dizer para Jesus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse assim, vocês não entendem nada. Se Deus quiser, Ele suscita dessas pedras filhos a Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão, porque Abraão creu em mim. Abraão foi justificado pela fé. Só há um meio de ser justificado, é pela fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, é a fé de Abraão. Então Paulo está dizendo aqui aos judeus a mesma coisa, que o coração moralista é um coração que acha que Deus vai fazer vista grossa ao seu pecado. Então, irmãos, nós somos advertidos a tomarmos muito cuidado para não tolerar na nossa vida práticas pecaminosas, enganando-nos a nós mesmos, achando que Deus, naquele dia, vai abrir uma exceção e vai dizer assim, não, meu filho, eu gosto muito de você, você é muito bom, então eu não vou considerar isso. Não, Paulo está dizendo que Deus jamais esquecerá, Deus jamais abrirá exceção. E aqui, então, nós temos uma concordância de Paulo. A única coisa que ele concorda com esse debatedor imaginário aqui é no verso 2. Aí você precisa voltar um pouquinho. Porque até então Paulo está discordando desse moralista. Tudo que Paulo fala e o moralista diz assim, eu acho que... Paulo diz assim, você também é culpado. Mas no verso 2 tem uma coisa que Paulo concorda com os moralistas. Há uma concordância lá no versículo 2. Ele diz assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Olha só, meus irmãos, aqui Paulo então diz para o moralista, agora tem uma coisa. Deus vai julgar toda pessoa que uma vez que conhece a verdade, sabendo da verdade, ouviu a verdade, mas não quis viver a verdade, Deus vai julgar essa pessoa. E o julgamento de Deus será segundo a verdade sobre as pessoas que tais coisas praticam. Aí o moralista também concorda com Paulo, falando, não, isso aí é fato. Porque se a gente conhece a verdade e a gente não pratica, então Paulo está dizendo à igreja de Roma, vocês precisam me ajudar, vocês precisam bancar minha viagem para a Espanha, porque as pessoas que estão debaixo de condenação precisam ouvir essa verdade. Os homens precisam ouvir a respeito do Evangelho. E quanto mais nós conhecemos, mais peso vem sobre nós. Quanto maior o nosso conhecimento, a crítica de Paulo é, quanto mais você sabe, maior sua responsabilidade. E isso aqui, irmãos, corta dos dois lados. Porque nós somos incitados pela palavra de Deus, somos provocados por Deus para conhecermos mais. Deus requer isso de nós, e quanto mais nós conhecemos, maior a nossa responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos, mais aumenta o comprometimento, maior é a responsabilidade que nós temos sobre a vida cristã. E se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós vamos acumular, nós vamos entesourar ira de Deus. Se eu conheço a palavra, mas eu me omito a cumprir a palavra, eu
estou enchendo a medida da ira de Deus sobre a minha vida? Esse é o assunto do próximo bloco, quando Paulo então vai falar sobre as advertências do juízo de Deus. Do versículo 5 até o 16, Paulo vai advertir sobre um juízo vindouro. Vejam, ele diz que todos os homens estão debaixo de condenação, que só há salvação no Evangelho. Aí ele diz que até mesmo os judeus estão dentro do mesmo pacote que os pagãos, porque eles conhecem a lei e não praticam. Eles são moralistas, não são praticantes da lei. Agora Paulo diz assim, e o juízo de Deus é um dia que vai vir, vai chegar. Paulo fala que esse juízo se aproxima a cada momento em que vivemos. Por isso que ele quer pregar o Evangelho. Por isso que ele quer anunciar a salvação aos povos não alcançados. Porque para Paulo, nós não somos proprietários da vida, nós somos guardiões da vida. Você não é dono da sua vida. Você tem que guardar a sua vida. Eu não sei até quando eu vou viver, mas eu preciso guardar os meus pés, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, eu preciso cuidar da minha vida, mas eu não sou dono da minha vida. Eu não tenho poder, não tenho domínio sobre o amanhã. É por isso que eu não posso tirar a minha, porque eu não sou dono dela, mas eu tenho que preservar a minha vida. E aí Paulo vai fazer algumas considerações sobre o dia do juízo. Vejam no verso 5. A primeira consideração de Paulo é que esse dia está no futuro. Ele diz assim, entesouras ira para ti no dia da ira. Não é uma raiva incontida, mas o desprazer de Deus com relação ao pecado que ele está retendo. Então Deus está aguardando o momento, e lá no futuro, a cada dia que nós vivemos, se aproxima o grande dia do juízo de Deus. Então nós estamos caminhando em direção a esse grande juízo de Deus. E o que nós vemos hoje são prenúncios. O que o mundo está vivenciando hoje, com a presença dolorosa da pandemia, com a presença dolorosa de catástrofes como nós vemos recentemente, com tanta desgraça presente no mundo, o que nós estamos vivenciando é um prenúncio do grande dia. É como se fosse um trailer. Você já assistiu um trailer de um filme? Você assiste o trailer de 2, 3 minutos e você imagina como é aquele filme, como aquele filme termina. A nossa vida hoje é um ensaio. O mundo, dizia Calvino, é o palco onde Deus está apresentando, desfilando sua glória. Então nós estamos vendo um trailer. Os homens deveriam olhar para essa pandemia, as pessoas deveriam imaginar sobre tantas mortes, quase 1 milhão de mortes no mundo com o diagnóstico desse vírus. Nós deveríamos olhar os documentários de gente entubada, de gente indo a óbito por causa do vírus e de tanta desgraça no mundo e pensar assim, isso é um prenúncio de que Deus um dia virá, que a gente não vai viver aqui para sempre, que Deus vai subjugar o mundo, mas os homens não fazem isso. Paulo está dizendo assim, há 2 categorias. Existem aqueles que ignoram Deus e tomam essa verdade e sufocam, e mesmo vendo tudo isso, ignoram que Deus um dia virá e levará os homens a juízo. E por outro lado, existem aqueles religiosos que se julgam salvos, são moralistas e que olham para o mundo e dizem assim, olha, Deus vai julgar esse povo. Mas ele mesmo se condena, porque ele não vive também a palavra de Deus. Então, nós devemos olhar e considerar que esse dia é um dia futuro e que a cada manhã e noite que nós vivemos, esse dia se aproxima. E aí Paulo faz a segunda consideração ainda no verso 5. Ele diz que esse dia do juízo que está no futuro, esse dia que virá, será também o dia em que Deus manifestará por completo sua ira e da manifestação do juízo de Deus no verso 5. Porque se hoje nós estamos vendo coisas ruins acontecendo, pensem nisso. Se hoje nós lemos
os noticiários e coisas ruins acontecem no mundo, se hoje nós enfrentamos a dor do luto, se hoje nós enfrentamos a luta contra doenças e enfermidades, se hoje nós enfrentamos angústias e tribulações por causa das tristezas e das depressões que assombram a nossa alma, se hoje nós atravessamos vales sombrios da noite da alma, crises da existência, todo esse sofrimento, irmãos, ainda é mitigado pela graça comum de Deus. Se a gente fica doente, ainda tem remédio, ainda tem hospital para recorrer quando a gente ora e não há uma cura sobrenatural. Se hoje falta o sentimento de completude, de felicidade no relacionamento, nós temos família, temos filhos, temos irmãos, temos uma igreja. Se o sofrimento está presente no mundo, a bondade e a graça de Deus também estão presentes. Então, esse prenúncio, quando a gente olha para tantas coisas ruins acontecendo, nós sabemos que essa ira que ainda está contida, ela é mitigada pela graça de Deus. O mundo inteiro está assustado com o vírus, mas ao mesmo tempo que estão assustados, estão esperançosos com a notícia de que vai sair uma vacina. Isso aí é Deus mitigando sua ira. Só que Paulo diz assim, olha, no dia do juízo, a manifestação vai ser por completa. Os homens não vão mais ser poupados desse sofrimento, porque Deus vai manifestar completamente sua ira. Isso aqui deve nos levar a reconsiderar a nossa vida, a pensar como é que nós temos vivido, a pensar sobre as nossas atitudes, e aí nós temos a terceira consideração de Paulo no verso 6. Ele diz assim, que esse dia do juízo será o dia da justa revelação de Deus. Ele diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Eu não sei se na sua Bíblia diz a palavra procedimentos, mas a palavra no grego aqui, literalmente é obras, são as coisas que nós fazemos. Paulo está dizendo o seguinte, a salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras. Deus vai nos recompensar no dia da justa revelação, cada um segundo as suas obras. Deus está observando como é que nós vivemos. A eleição de Deus, a salvação pela graça, a perseverança dos santos, a segurança da salvação não é justificativa para uma vida pecaminosa, para uma vida indiferente. A salvação de Deus nos é dada gratuitamente, mas Deus requer de nós vida santa, vida correta, procedimento santo, obras que glorifiquem a Deus, porque estas obras serão provadas pelo fogo da ira de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que há 6 tipos de obras: madeira, palha e feno, obras que foram feitas para se envaidecer. Olha, nós podemos viver uma vida aparentemente piedosa, mas na verdade envaidecida por um orgulho religioso, para que os outros olhem para nós e digam assim, eu queria ser crente desse jeito, esse irmão, essa irmã, olha que exemplo de vida. Mas no coração a gente não é convertido. Até o jeito de proceder, de andar, de se vestir, de falar pode ser enganoso. As palavras enganam, mas naquele dia a revelação de Deus é justa. Ninguém vai chegar para Deus e vai arrumar a roupa como que alguém está diante de um juiz humano e vai se posicionar para uma oratória. Inexcusáveis serão todos os homens, indesculpáveis. Não haverá essa ideia, como no filme do Alto da Compadecida, de ter Maria como mediadora para dizer para Jesus assim, olha, esse meu filho falhou, mas olha, reconsidera, porque ele foi tão bom, ele cuidou de tanta gente, ele ajudou tanta gente. Não vai existir isso, porque será a justa revelação de Deus. Os segredos do coração serão expostos. Deus vai revelar a nossa vida de fato e de verdade. Então Paulo diz que esse dia trará a recompensa a cada um segundo as suas obras.
É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, disse assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O escritor aos Hebreus está dizendo à igreja, um claro apelo a todos os crentes: irmãos, tomem cuidado, perseverem na fé, não deem lugar à incredulidade, ou seja, não desanimem, não parem por causa do que está acontecendo, das circunstâncias. É um chamado para perseverar, é um chamado para continuar firme até o fim. Não deixem o coração de vocês se tornar um coração perverso, não se afastem do Deus vivo. Isso aqui é um perigo real à igreja. O escritor não está falando na perspectiva da eleição, está falando na perspectiva de um pregador. Carta aos Hebreus é uma homilia. Eu não sei quem é eleito, mas eu preciso dizer para a igreja, nós todos, eu também, todos, perseverem. Vamos permanecer firmes na sã doutrina. Por quê? Paulo vai dizer, porque só há dois resultados. Se Deus é justo, se o juízo dele é um dia futuro, em que ele vai manifestar plenamente sua ira e vai revelar o coração dos homens, então só há dois resultados possíveis. Não tem outro meio, não tem intermediário, só há dois resultados. Primeiro resultado, verso 8, condenação eterna. Ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Paulo diz assim, olha, a quem é desobediente à palavra de Deus, a quem gosta de viver na prática da iniquidade, só tem uma coisa para essas pessoas. Eles estão entesourando, eles estão fazendo uma poupança de ira. Essa é a ideia, como alguém que faz uma poupança. Quando você guarda um dinheirinho todo mês, para lá na frente, como seu fundo de garantia. Você entrou na empresa e a empresa todo mês deposita um valor, para quando você sair ou você aposentar, você sacar um valor muito maior, um acúmulo de valor. Paulo está dizendo assim, o ímpio que ignora a palavra de Deus, ele está entesourando ira, todo dia, um pouquinho de ira, um pouquinho de ira, um pouquinho de ira, para que aquele grande dia Deus então retribua a ele toda a ira acumulada. Todo o coração dele será revelado. Apocalipse capítulo 14, versículo 19 e 20, ouça o que diz. No dia do juízo, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra. Aqui ele está falando de pessoas, está fazendo uma analogia profética. Uvas semelhante a homens, Deus vai vindimar, ele vai recolher tudo. E atirou-as no grande lagar da ira de Deus, assim como o plantador de uva tomava todas aquelas uvas da colheita e colocava no lagar para pisar as uvas, para extrair o sumo, o suco. Diz Apocalipse 14, e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse usa uma figura para mostrar a imagem de um grande e enorme lagar, onde ao invés de uvas sendo pisadas, esse anjo que manifesta a ira de Deus pisa os homens, para mostrar a intensidade do sofrimento das pessoas que serão condenadas. Já imaginou isso? Diz que esse anjo pisava o lagar da ira de forma que o sangue espirrava até os freios dos cavalos. Homens sendo esmagados pela ira de Deus, para representar, numa urdidura assustadora, numa narrativa assombrosa, para estimular a nossa imaginação, porque Apocalipse foi escrito para trazer a perspectiva real, vívida do juízo de Deus, dos acontecimentos futuros. Por isso que se chama Apocalipse, revelação das últimas coisas. Para que a gente tenha noção do que é o juízo de Deus. E no verso 9, Paulo continua dizendo,
tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que fez o mal, que insistiu em praticar, que ignorou a verdade, que sufocou a verdade, que foi indiferente à pregação, que não se fez conta da responsabilidade dos sacramentos, que tomava a ceia de maneira indiferente, e Paulo disse, e acumula juízo para si, que nunca discerniu o corpo do Senhor. Essa pessoa terá tribulação e angústia. Se hoje, nesse mundo, tribulação e angústia, mitigado, controlado, limitado, já é uma coisa horrível. Passar por angústia já é uma sensação de esmagamento da alma. Olhe nos olhos de quem está angustiado. Olhe nos olhos de quem enfrenta a tribulação. A angústia. Olhe nos olhos de quem está há poucos dias do seu óbito porque está cometido de uma grave enfermidade. O olhar como que perdido numa imensidão. Ou de alguém que viu ruir, que viu desmoronar toda a sua vida. De alguém que tem a família em destroços, como monturos. De alguém que pensou tantas coisas e que viu tudo desabar. Olhe nos olhos dessa pessoa e veja o que é o retrato da angústia. Paulo está dizendo assim, naquele dia, a angústia e tribulação virá sobre os ímpios. Hoje as pessoas zombam de Deus. Hoje os homens zombam do Evangelho. Hoje tem muita gente sendo indiferente, dizendo, não, isso não é verdade. Ou estão tomando essa verdade e sufocando ela. Dizendo assim, não, talvez. Os jovens fazem muito isso. Eu ainda sou muito novo. Antes de morrer eu vou me arrepender. Alguns dias antes. É por isso que Deus não deixa a gente saber o dia da nossa morte. Salomão falou assim, olha, quando os dias forem bons, regozije-se, alegre-se. Quando forem maus, considera. Deus faz tanto um quanto o outro para que a gente não saiba nada sobre o nosso futuro. Então, quando você tem saúde, quando você tem condições financeiras, quando a sua família está bem, aproveita. Não é nenhum pecado. Pode festejar, pode fazer viagem, pode comprar roupa que você gosta, pode usar o melhor perfume. Não tem pecado nenhum. Você pode comprar a casa dos seus sonhos se você tiver condição. Você pode planejar ter uma vida, não tem problema. Mas agora, quando os dias forem maus, a gente precisa reconsiderar. E a gente não pode dizer que Deus não é bom, que Deus não é justo. Porque Deus não nos permite saber o amanhã. Qual a finalidade? Para que a gente dependa dele. Porque se a gente soubesse o dia da nossa morte, a gente ia viver pecando até 5 minutos antes da morte. Se a gente soubesse o dia que Deus vai nos chamar, a gente não estaria aqui hoje. A gente estaria vivendo um dia após o outro no pecado e pensando assim, um dia antes, eu vou me arrepender. Mas a gente não sabe. Então nós precisamos reconsiderar. O segundo resultado, Paulo diz, é a vida eterna, verso 7. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Em contraste com a tribulação, glória. Em contraste com angústia, paz. Em contraste com o julgamento, honra. Aos verdadeiros crentes, àqueles que de fato vivem a palavra de Deus, eles receberão glória, honra e paz. A paz aqui é o shalom. Como é gostoso nós vivermos em paz. Quando a gente passa por um período de muita turbulência e a gente entra num período de paz, nosso coração acalma. E a gente pensa assim, passou. Eu lembro que quando eu me casei, nós fomos para Natal, Rio Grande do Norte. Nossa viagem de lua de mel. E a Patrícia passou muito mal. Ela tinha muitas náuseas, vômito, por causa do avião. E teve um momento em que o avião entrou
num período de turbulência. E é uma sensação horrível, de total incapacidade. Tudo tremendo. Você sabe que o avião continua indo no seu destino, mas aquele momento é um momento de angústia. Você entra numa nuvem escura. A vida é assim, como uma longa jornada. Você sabe que o avião está passando por turbulências. Há momentos na nossa vida que a gente sente que vai cair mesmo. Você olha em volta, está tudo nublado, está tudo escuro, você não vê o brilho do sol. Mas lá no fundo do coração, a gente sabe que o avião está indo para o destino certo. A gente passa por tribulações. Ontem eu estava conversando com o irmão Edson e eu disse assim: irmão, eu não tenho palavras. E há momentos na nossa vida que tudo que a gente precisa é de um amigo para ouvir o silêncio solidário. Tem momentos que a gente não quer ouvir. O que a gente quer é alguém do nosso lado para ficar quieto, para ficar em silêncio. É o silêncio do companheirismo. É o silêncio solidário. É o silêncio do culto fúnebre. Quando você olha para as pessoas que estão ali junto de você, e que você sabe que se eles pudessem mudar a situação, eles mudariam, mas eles não podem. É o silêncio de alguém que está no leito da dor e que vê um amigo, ou esposa, ou filho, ou irmão, que está do lado do leito e que a única coisa que sabe fazer é pegar na mão e apertar, olhar nos olhos e não falar nada. Porque existem momentos de angústia, de choro. Só que a Bíblia diz que naquele grande dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas, as coisas às quais Deus submeteu a terra na sua maldição por causa do pecado, elas não mais existirão. Porque em Apocalipse 22 diz que a maldição não mais existirá. Deus vai remover, então essas coisas serão passado. E nós estaremos com o Senhor. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É isso que nos aguarda. E eu quero então seguir para o final, fazendo a quarta e última consideração do apóstolo Paulo. Ele diz que naquele grande dia, o dia do juízo, Deus vai expor a nossa vida, mas não para nos envergonhar. Deus não vai expor os nossos procedimentos para nos constranger. Ele vai expor a nossa vida por causa da obra de Cristo. É o que ele diz no verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo, se a lei condena, o evangelho salva, absolve. Se a lei coloca todos os homens debaixo de condenação, porque essa é a funcionabilidade da lei. Você olha para a lei de Deus e ela te condena, ela me condena. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. A lei de Deus não foi revogada. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu a lei para a salvação. É por isso que nós somos salvos pelas obras, não nossa, de Jesus. A salvação é pelas obras de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mas Cristo imputou os seus méritos em nós. É por isso que quando você ora em nome de Jesus. Para que Deus, ao ouvir as suas orações, Ele saiba que Ele atende por causa do que o seu Filho fez, não porque nós merecemos. Portanto, meus irmãos,
Se a lei nos condena porque nós não podemos praticá-la, Paulo está dizendo aos moralistas, está vendo? Vocês julgam os outros por causa da lei? Quando vocês julgam, vocês se condenam a si mesmos. Então, quando a gente, irmãos, fala para o ímpio que Deus é um Deus de ira, que Deus está exigindo arrependimento e confissão de pecados, nós estamos dizendo isso para a gente mesmo, para nós mesmos. Porque quando eu prego ao outro que Deus julgará os homens, eu estou dizendo que Deus vai me julgar. Então eu não posso pensar que Deus vai abrir exceção. Se eu prego aos outros dizendo que eles têm que se arrepender, eu também tenho que me arrepender. Portanto, eu preciso sempre recorrer à graça de Deus revelada no Evangelho. Tem uma frase de Lutero que eu acho muito oportuna para a gente refletir nesse momento. Lutero disse o seguinte: a lei nos é dada para os pecados futuros, o Evangelho para os do passado. A lei me mostra que eu sempre vou pecar, pecar e pecar. O Evangelho me revela que Deus sempre vai me perdoar e me perdoar. Que eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Que a lei de Deus está escrita também no coração dos ímpios, disse Paulo. Como? Porque eles olham para a criação e Deus se manifesta na criação. Não estava escrita como no coração dos judeus, que conheciam Moisés, conheciam a tradição, que tinham seus rabinos, suas sinagogas, mas estava escrita no coração dos homens todos, por causa da revelação de Deus na criação. E esses homens, então, serão julgados porque Deus se revelou a eles. Não há ninguém inocente. Não há ninguém aqui que vai ser recebido ou salvo porque é inocente. E eu concluo com algumas verdades práticas. Primeiro, meus irmãos, do capítulo 1 ao 3, Paulo sempre vai enfatizar que não há um único justo. Não há. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo também diz que esse espírito, essa postura moralista, o tempo todo analisando os outros e julgando e avaliando os outros, pode ser um sinal de falso arrependimento. Porque o piedoso, ele se preocupa em primeiro lugar com a própria vida. Então essa rigidez e essa postura inflexível pode revelar uma falsa conversão e um moralismo enrijecido. O humilde que se arrepende dos seus erros, ele reconhece a bondade de Deus e que Deus perdoa. Nós estamos vivendo uma época muito superficial. Eu tenho visto com frequência cristãos desabafando nas redes sociais. Gente escrevendo no Facebook como está se sentindo. Arrependimento de Facebook não é arrependimento bíblico. É um falso arrependimento. Quem escreve no Facebook escreve para ser afagado pelas outras pessoas. Ninguém escreve no Facebook esperando não receber nenhuma curtida, porque é um lugar social. Quando a gente escreve no intuito de ser lido e visto. Essa é uma realidade. Quando eu vejo pessoas dizendo sobre sua vida, sua família, expondo seu coração, eu temo que ali não exista um verdadeiro arrependimento, mas um desejo de que outros digam: você vai vencer. Não fique assim. Você não merece isso. Você é uma pessoa tão boa. O verdadeiro arrependimento não nos leva às redes sociais. O verdadeiro arrependimento nos leva ao joelho. É diante de Deus, é o que disse Jesus, é no lugar à presença de Deus. Não é nas esquinas, não é nas redes sociais. Não é para ser visto pelos homens. Se você quer orar, se você quer se arrepender de verdade, entra no quarto, fecha a porta. É em secreto. Teu Pai, que tudo vê, que conhece o seu coração,
Ele é quem te recompensa. Esse é o assunto mais urgente na nossa vida. Se a nossa vida física não está em nossas mãos, a nossa vida espiritual compete a nós. Cuidar, zelar, praticar com sabedoria. Pedir a Deus que nos dê graça, porque, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que depois da morte física, a única coisa que existe é uma pré-definição de céu ou inferno. Os que morreram em Cristo estão diante do nosso Deus, aguardando a vinda de Jesus e o julgamento final. Os que morreram sem Cristo estão no inferno temporário, no lugar onde se antecipa as angústias e os sofrimentos, as agruras da eternidade. E nós precisamos pensar nisso. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, e se você tem entendido a mensagem desse evangelho, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o seu procedimento. Como é que você tem vivido? Sua vida revela a fé que você tem? Seus procedimentos, suas obras glorificam a Deus? Paulo disse que as obras que glorificam a Deus são como ouro, prata e pedras preciosas. O fogo da glória, que é o fogo da ira, que é o fogo do juízo, vai purificar esses materiais. Se ele queima a madeira, a palha e o feno, as obras que glorificam serão mais ainda purificadas pela glória de Deus. Então, tudo que a gente faz para Deus aqui nessa vida será aperfeiçoado no dia do Senhor. O que a gente faz por vaidade, por orgulho próprio, será desfeito. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus nos guarde. Assim como ele advertiu aos moralistas, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele também nos adverte, para que vivamos de maneira santa, justa e piedosa. Vamos orar, meus irmãos? Eu gostaria que você ficasse em pé. Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ouvimos a Tua santa e bendita palavra. O Senhor é Deus, o Senhor é santo. Tua palavra diz que o Senhor é de uma beleza imarcessível, uma beleza que não murcha, que não se perde, que não se esvai. O Senhor é perfeito, Pai das luzes, Deus Santíssimo, onde não há sombra de variação. É diante de Ti, através de Jesus, que nós estamos nessa manhã, pedindo ao Senhor perdão por todos os nossos pecados. Que o Senhor crie em nós, como disse o salmista Davi, um coração reto, um espírito puro, para que nós possamos viver de maneira santa diante da Tua presença. Que o sangue precioso de Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida e que nós nunca nos esqueçamos desta grande verdade, que urge a cada dia em que nós vivemos, a morte. Um dia nós estaremos diante do Senhor e nós queremos viver, ainda por este breve período que o Senhor nos permite aqui nessa existência, de maneira que o Teu nome seja glorificado, aproveitando cada oportunidade para que Cristo seja visto em nós, no nosso procedimento, na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.